Oferecimento: Pasta Chefe. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 99172 8933, Londrina, Paraná. Liz Roupas e Lingeries, no Boulevard Shopping Center, Londrina. Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao podcast desta quarta-feira, 22 de novembro de 2023. Hoje eu quero mandar aquele super abraço para todos os músicos, tocadores, compositores, instrumentistas, cantores aí das nossas comunidades. É você mesmo que dedica um pouquinho do seu tempo para cantar a liturgia. Estou dizendo isso porque hoje é o dia da padroeira dos músicos, Santa Cecília. Então, se você faz parte do canto da missa, deixa aí nos comentários o nome do seu grupo. E se você não é, envie esse podcast para os seus amigos cantores. Também quero cumprimentar o Augusto Carlos Zanotto, que está fazendo aniversário hoje. Ele é de Jundiaí, São Paulo. Parabéns, viu? Rezemos juntos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, sede favorável às nossas súplicas e dignai-vos atender às nossas preces pela intercessão de Santa Cecília. Amém. Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como fosse fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste o meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu governasse sobre eles, trazei-os aqui, matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O reino de Deus é entendido como um mundo muito superior, que rompe no homem e, rompendo-o, o renova. Alguns acreditavam que essa manifestação estava iminente a qualquer momento, coincidindo até com a chegada de Jesus a Jerusalém, naquele exato momento. E para remover esta tensão com os seus discípulos, Jesus conta esta parábola.
O caráter nobre da parábola indica Jesus que está prestes a ir para um país distante, ou seja, para o céu. De lá ele retornará com o poder e a honra de um rei. Durante o tempo da sua ausência, ele confia os seus bens aos seus servos para que eles possam aproveitá-los, para que possam aumentá-los. O tempo entre a ascensão de Jesus ao céu e o seu regresso na glória é um tempo de trabalho e de empreendimentos missionários. Durante a sua ausência, os seus inimigos não descansam. Eles fazem de tudo para impedir que o seu reino chegue, como está no capítulo 11 de Lucas. Mas Jesus virá no esplendor da sua dignidade real. No entanto, isso não acontecerá da noite para o dia. Ao retornar, Jesus exigirá contas à administração confiada aos seus servos. Como recompensa pelo seu serviço fiel, os discípulos também participarão da soberania de Cristo. Lucas 12, 22. As observações amargas que o servo mau e ocioso faz contra o seu senhor são a manifestação de sua má consciência. O patrão é acusado de ser um senhor cruel, uma pessoa gananciosa, egoísta, que não se importa com ninguém. Segundo essas palavras, teria sido o próprio Senhor quem tirou toda a coragem e colocou um terror tão paralisante no seu servo. O que o Senhor pede é fidelidade na administração, atividade corajosa, trabalho cuidadoso. Por esta razão, uma espera ociosa e com medo é inconcebível. O capital que Ele nos deu não serve para nos enriquecermos diante dos homens, mas diante de Deus. Torná-lo fecundo não significa acumular com avidez, mas dar generosamente. Esta parábola ilustra a escolha acertada de Zaqueu. Rentabilizou os seus bens, dando-os aos pobres. O verdadeiro ganho que nos enriquece diante de Deus é dar. É a única forma de investir. Ele nos dá nosso verdadeiro tesouro e nos fornece amigos que nos acolhem em lares eternos, como está no capítulo 16 de Lucas. A salvação é um prêmio e, como tal, é ao mesmo tempo um dom e uma conquista, o encontro entre a benevolência de Deus e a liberdade do homem. A recompensa é desproporcional ao mérito, como uma cidade comparada a uma mina. Uma mina grega de prata correspondia ao salário de 300 dias úteis. Fora da parábola, Deus nos dá muito mais do que podemos pedir ou esperar. Efésios capítulo 3. Ele nos dá a si mesmo. Tudo é seu dom, nós mesmos e até nossas ações. O temor de Deus é típico de Adão, como está em Gênesis capítulo 3, e dos seus descendentes. Deriva da imagem de um Deus mau que não nos ama. Este medo bloqueia a ação do homem. O homem, entre aspas, religioso, considera Deus severo e intransigente. Seu comportamento de homem justo é movido por uma defesa extrema contra Deus, na busca de fechar o placar empatado. Mas isso não é possível. A única saída é a gratidão pela gratuidade do dom. É uma imagem truculenta para apresentar a condenação eterna. É o destino daqueles que rejeitam a vida de Deus. A única saída é a gratidão pela gratuidade do dom, do amor. O finalzinho ali do versículo 27 é uma imagem truculenta para apresentar a condenação eterna. É o destino daqueles que rejeitam a vida de Deus. Santa Cecília, a padroeira dos músicos. Ela era da antiga e nobre família romana. Cristã, fez voto de castidade. Porém, sem o seu consentimento, os pais a prometeram em casamento a um nobre pagão, Valeriano. No dia das núpcias, Cecília lhe contou que um anjo guardava sua virgindade consagrada. Ela prometeu que acreditaria se visse um anjo. Ela o apresentou ao Papa Urbano, que o preparou para o batismo. E ele, assim convertido, de fato viu o anjo ao lado da esposa. O casal e Tibúrcio, irmão de Valeriano, que também se convertera, foram denunciados como cristãos, mas não renegaram a fé.
Os 2 irmãos foram decapitados e Cecília foi condenada à morte por asfixia num quarto superaquecido. Encontrada ainda viva, foi também decapitada. Há mais de uma referência para a relação entre Cecília e a música. Ela tocaria lira ou harpa. Teria cantado incessantemente músicas de louvor a Deus durante a provação da asfixia. Teria o dom de ouvir músicas do céu. Nas atas do seu martírio, consta que no dia do seu casamento, ao ouvir os sons dos instrumentos musicais, teria elevado a Deus uma prece pela sua pureza de corpo e alma. Cecília foi declarada padroeira dos músicos. O corpo da Virgem falecida por volta do ano 225 foi enterrado nas catacumbas romanas, bem próximo à cripta dos papas, e posteriormente levado para a basílica a ela dedicada no terreno da antiga casa dos nobres Cecílios. Um bispo chamado Adelino escreveu que depois de Nossa Senhora, Cecília é a segunda entre as virgens, porque guardou a castidade mesmo desposada e a tornou sublime pelo martírio. É certamente uma das poucas virgens que recebeu o privilégio de ter o nome citado no cânon da Santa Missa. A pureza de corpo e espírito é algo especialmente agradável a Deus, que recompensa largamente e de muitas maneiras aqueles que se dedicam a imitá-lo na virgindade e na inocência. Santa Cecília, Virgem e pura, ajudai-nos a preservar a inocência do corpo e da alma e a ensiná-la especialmente às crianças, aos jovens. Intercedei ao Pai para livrar o mundo dos abusos da mentalidade maliciosa e da sexualidade distorcida e desregrada que levam, conforme ensina a Igreja, tantas pessoas para o inferno. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.